Eu tenho a honra de receber a doutora Eleonor Luzes, que criou a CIV, Ciência do Início da Vida. Eu sou aluna dela, da CIV, fiz praticamente todos os cursos. Estou aqui hoje como jornalista entrevistando ela e também para divulgar o trabalho da CIV, todas as pesquisas da doutora Eleonor. E a ideia de fazer essa entrevista da doutora foi porque eu andei fazendo algumas pesquisas aqui no meu estado, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, sobre a importância de nascer bem, como eu aprendi com a doutora Eleonor, e não encontrei políticas públicas voltadas para isso. Doutora, seja bem-vinda, viu? Que honra ter a senhora aqui. E que bom. A senhora colocou grandes frutos no meu coração, grandes incômodos, viu? Espero levar isso aí à frente. A senhora me disse da necessidade do parto normal poder ser em casa, que a CIV quer que o parto, que todas as mulheres tenham parto normal em casa, porque pode ser simples e as mulheres têm muito medo de parir. Esse é o papel da CIV? Sim, entre outras coisas, há uma farta documentação que foram 18 grandes artigos com milhares de pessoas sendo acompanhadas, sendo que o último, inclusive da OMS em 1996, mas o último artigo foi em 1912, que provou que o parto hospitalar é 1000 vezes mais perigoso que o parto domiciliar. E isso é muito simples, porque o parto é um ato fisiológico. Com o medo, que a verdade é essa, quando a indústria farmacêutica quer, ela simplesmente impõe medo, não informação. As pessoas não têm informação. E o pior é que depois a informação vem caro para as mães, porque vamos para o hospital, fazemos cesárea, hoje tem tido vários acidentes que vocês têm visto nas redes sociais, a mãe que ficou sem a mão, a outra que fica sem o braço, e vai por aí fora. Então, essas cesáreas feitas, eu imagino, pessoas inexperientes, e não respeitam as indicações formais de cesariana, que são prolapso do cordão umbilical. O cordão umbilical saiu e a criança ficou. Então, ela não vai poder respirar. Essa é uma indicação. Há prolapso de placenta, ruptura de placenta. E a apresentação córmica, criança de costas para a saída, e morte da mãe. Só. O resto, tudo precisa ser fisiológico. As consequências são muitas. Uma delas, por exemplo, em 1995, o Friedman criou a história do vamos acelerar o parto com ocitocina, que foi criada por um farmacêutico em 1911. Só que a criança tem a sensação que a mãe está expulsando a mãe, a violência que ela sente na pele com a força que o útero faz. E era para ser um abraço os 9 meses de convivência. Ela sentindo tudo que a mãe sente, ela vivendo tudo que a mãe vive. Seria uma coisa amorosa. E depois ela logo vê os olhos da mãe. Não, não. Por quê? Quando você dá ocitocina, que é o hormônio do amor, existe uma fisiologia para todos os hormônios do corpo. Se eu der um hormônio, a glândula que o produz para de produzir. Então, o hormônio do amor na mãe para e o hormônio. Então, quando os dois olham um para o outro,
era para ter aquele tipo de apaixonamento, como você é adolescente, primeira vez que você se apaixona, tinha que ser igual, o maior. Um olha para o outro e a mãe, honestamente, não era tudo que ela pensava que ia sentir. E aí é aquela história, a mãe fica culpada, né? Nasce uma Porque não menina. houve a liberação natural do hormônio, é isso, doutora? E a criança também. Conclusão: a criança fica evitando olhar para a mãe. Aí eles inventam logo dizer que é autista. Autista é uma coisa, não é nada. A mãe deita na cama, nua, pega o bebê, e desde o terceiro mês de gestação ele tem noção de estar para cima e estar para baixo. Então ela pega ele por aqui e levanta. Aí ele faz assim para não olhar os olhos da mãe. Até que ele, uma hora, olha. Aí ela traz ele para o peito. Aí levanta de novo. Aí ele olha de novo. Aí, a hora que ele, na terceira vez, geralmente, e isso é uma coisa que eu já ensinei em vários, agora em congressos, e várias pessoas estão agora falando no mundo inteiro, curando esse autismo. Aí, o que acontece? A hora que ele está certo, que ele está lá seguro por causa da mãe, então ele solta os bracinhos em todo o seio dela, e aí ela começa a fazer a massagem. Sem óleo, essa massagem. E aí muda tudo. Ele passa a ter confiança na mãe. Porque a ocitocina tira a confiança da criança da mãe. Olha, para mim, a ocitocina é crime contra a humanidade. As parteiras belgas já provaram comparar com grupos de mulheres que tomou ocitocina e a que não tomou, o parto demora muito mais nas que tomaram. Então, aí que está. O que eles fazem? Dão ocitocina, que atrasa o parto, chega um determinado momento, não pode esperar mais. Está que a criança foi exprimida, 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 e não foi agafada, sabe? Não teve aquele acolhimento. Então, aí o médico, não, como eles dizem, não estou aqui para esperar tanto, então vamos fazer cesárea. Então, no fundo, a ocitocina virou um álibi para a cesárea. Não é indicação de cesárea. Ou seja, foi uma coisa provocada. Então, aí o que acontece? Nesse momento aqui que a fisiologia sabe para que ele existe, é para que o sistema reticular seja acordado, toda parte do sistema reticular, para a criança acordar a pele, sensibilidade da pele, e acordar o sistema reticular e ter um bom sono. Na adolescência, eles têm dificuldade de dormir, muita, e fazem tatuagem para tentar acordar a pele. É muito simples. Você sair na rua e ver uma pessoa muito tatuada, você pergunta, você nasceu de cesárea? O que teve ocitocina. Então, essas práticas precisam ser mudadas. Porque aí é que está. Quando o parto vem mesmo cesárea, a OMS, desde 1985, em Fortaleza, diz que não havia nenhuma razão para separar a criança da mãe. Fazer botar o pano e a criança fica ali, mesmo que prematura, e principalmente prematura, fica ali na mãe canguru, que veio da Colômbia. Então, do Heitor Martinez. Então, que era dos índios.
que acontece? No mundo, quem faz mãe canguru tem 50% mais de chance de sobreviver em prematuridade do que as que são levadas para a CTI, e o CTI significa ir para outro planeta. E vê bem, a criança esteve com a temperatura igual o tempo todo. Ela teve com a gravidade igual o tempo todo. E os sentimentos da mãe. De repente, ele vai para um lugar de solidão que tem um monte de pipi, ar refrigerado, um monte de coisas e não tem mãe. Não. Isso vai gerar um abandono, uma crença de abandono, que depois você só resolve fazer um renascimento. Então, é muito. É uma coisa tão cruel, tão violenta. Por que separar? Por que levar para o CTI? Só porque o CTI, a diária é melhor que o hospital? Não, não A dá. mãe é o melhor remédio, né, doutora? Já está provado, tanto é que diminuiu em 50% morte prematura. O mãe canguru. Mãe canguru. Então, o que acontece? E A esse mãe, medo do parto normal? As pessoas têm medo de parir em casa. Como é que a gente muda isso, doutora? Esse medo. isso é uma professora de obstetrícia, que é uma indiana, lá de Vancouver, ela tiraram isso até dos textos de artigo científico, tá? Na época, em 2012, tinham 14, tinham 44. Aí ela falou tocofobia. Foi Uhum. criada um medo de parir. Por quê? Falta de informação. Quando você dá, e a CIV é isso, a minha pretensão é exatamente ensinar isso em escolas de segundo grau e terceiro grau. Por quê? Que todo mundo saiba em cada detalhe sobre nascimento. Acabou a topofobia. O medo é fruto de todas as fantasias alucinadas que são faladas para as pessoas. Como é o nome da fobia, doutora? Toco, é de ginecologia, fobia. Gente do céu. Foi Tocofobia. criada a tocofobia. Quanto mais cesárea, mais tocofobia. Porque a pessoa não tem registro como foi que nasceu. Então, pessoas nascidas de cesárea têm muita tocofobia. Então, aí o que acontece? Elas entram no hospital, botam uma roupa nelas de doente. Com a bunda de fora. Basicamente, vocês vão encontrar no livro da Rob Davis Floyd, que é uma antropóloga, o parto como ritual de passagem. É perfeito, cada detalhe. Então, ela fala, você bota aquela roupa. Já viu que mulher, você entra no casamento, cada pessoa, todos os homens estão vestindo de terno azul marinho, preto, estão nem vindo. Se você encontrar uma mulher com a mesma roupa sua, você tem um certo treco. Por quê? Porque faz parte da natureza do feminino a unicidade de apresentação. Você tem, numa tribo, um monte de mulheres não com os mesmos enfeites. É do feminino. Então, para começo de conversa, começa detonando o feminino. Todo mundo com roupa de doente. E aí, as pessoas ativa também o medo. Porque se eu estou doente,
alguma coisa terrível vai me acontecer. Aí pegam a sua veia. No que pegam a sua veia, vê bem, você está com pelo menos mais 1 litro de líquido no corpo, de plasma. No líquido amniótico, é para ter feito o corpo todo do teu bebê. Então, vamos botar mais leite, vamos botar mais líquido, porque o coração vai ter que bombear 6 litros de líquido. Nada, nada a ver. Então, o que é que acontece? Pode ser soro glicosado, o mesmo absurdo, hidraulicamente falando. Então, o bebê vai sentir, porque está acostumado com leite da mãe, ele vai sentir icterícia neonatal. Que a mãe pode resolver perfeitamente botando na janela de casa, não no CTI, com lâmpada artificial. Exatamente a luz do sol de casa e ele recebendo entre 8 e 9 horas luz. Acabou. Simples. Tudo simplesmente vai desaparecer. Moral da história, a coisa mais importante que eu queria falar é não se separa a mãe por nada. Só aquelas razões, mesmo assim, bota no peito da mãe, segundo a própria OMS, em 1985, aqui no Recife, em Fortaleza. Então, é para ficar grudado na mãe. Gente, isso é qualquer mamífero. Não somos diferentes. Mas as pessoas, né, desde 1957, quando os serviços de parto, que é a parteira ia em casa, tinha até ambulância, se ela precisasse de alguma coisa, ela podia levar para o hospital, mas ninguém fazia cesárea. A taxa de remoção era 3,19%. Aí entrou o seguro de saúde. E entrou a história de todo mundo ter em seguro de saúde para poder ter filho em hospital. Aí foi tragédia. Acabou. 5 anos depois, 50% era cesárea. Foi isso. Zero em 57. E aí começou a perseguição às parteiras. Se um médico chegasse numa cidade, a parteira tinha que sair. Então, a oferta de parteiras passou a ser muito pequena. Então, o que acontece? Quando você vai olhar a situação do Brasil, nós estamos com uma estatística de assassinato entre homens de 19 a 29 anos, negros, que é maior de qualquer país em mundo. E isso é o quê? É a maneira de nascer. E o adiante, a amamentação. A amamentação, o leite materno é uma substância única no mundo. Nenhuma substância se compara, ninguém entende. Os cientistas não entendem. Por quê? Se uma criança, por exemplo, chegou uma pessoa bêbada na sua casa, a criança começou a ter cólica. E nós temos 7 corpos. Três corpos sutis muito colados no nosso corpo físico. Então, qualquer energia que não é boa vai dar dor. E, normalmente, em criança é cólica. Aí a mãe pega o leite dela, passa aqui nesse chakra da criança. Nesse e nesse, acabou a cólica. E até no filho de outra pessoa. Está com conjuntivite, pinga leite materno. Está com otite, pinga leite materno. Que substância no planeta faz isso? Nenhuma.
Então, a amamentação, que muitos pediatras insistem em mudar pela... Não, de jeito nenhum. Porque a criança tem... Quando, por exemplo, ela aqui, nesse momento, está sentindo uma dor ou está sentindo um desconforto. E você está lá no fundo da casa. Imediatamente, seu leite vai sair com mais de beta-endorfina. O leite, o tempo todo, ele se regula com a necessidade do corpo da criança. Precisa de mais proteína? Precisa de mais glicídio? Precisa de mais lipídio? Vai ter mais. Exatamente no momento que a criança precisa. Então, qual a substância deles? Que não é fixa, que ela é telepaticamente própria para o bebê. Única. Única. Então, a coisa de dizer assim, mas o seu filho está ganhando peso. Eu pergunto. Em 9 meses, essa criança terá 70% do cérebro que ela vai ter para o resto da vida. Em 9 meses. Você está preferindo um filho gordinho ou um filho inteligente? É isso, né? Escolhe. Por quê? A farinha do leite em pó, ela vai para onde? Tudo que não serve para nada no corpo, de certa maneira, comer bastante batata frita, essas coisas todas, vai para o tecido adiposo. Não vai para o cérebro. Mas esse alimento, que é único, exclusivo, fantástico, ele vai para o cérebro. E, Então, doutor, no caso da amamentação, assim, nossa, a gente podia fazer até mais matéria sobre isso, vixe. Aqui a gente tem problema de banco de leite, falta leite para os prematuros, olha, é uma tragédia atrás de outra, doutor. Ai, nossa, é um horror, é um horror. mas ainda melhor banco de leite do que leite artificial. É, né? Ah, mas deixa eu É. perguntar uma coisa para a senhora. Para uma cidade, para a gente olhar para as políticas públicas, né? A Organização de Saúde, o SUS, já autoriza em alguns hospitais aqui de Campo Grande, por exemplo, doulas nos partos, dentro dos hospitais. Mas fecharam uma casa de parto aqui numa cidade pertinho por conta de problema político. Uma casa de parto fechada, Cidrolândia. E tinha um outro hospital da mulher que também fazia parto natural, só entrava mulher de anos atrás, fechar. O que a senhora diz, assim, do mais belo, né, do parto em casa, e para as políticas públicas também, para tocar o coração das pessoas, da importância de olhar para isso? A gente sabe dos índices criminais, né, da sensação de abandono, mas a beleza, né, do filho nascer perto da mãe, disso ser um processo fisiológico, natural, é com a família, natural, sem medo, tranquilo para tocar Gente, olha mesmo, né? só, Como que as políticas se públicas podem atuar nisso? aí é que está mudando a face da política pública para o bem da população e não para interesses. Essa que é a verdade. Duro, verdade, mas é verdade. Então, você tem 18 artigos da Holanda, Dinamarca, Austrália, Estados Unidos e a revisão maior, que foi em 2012, que descobriu, em revisando 10 mil artigos, que o parto em casa era mais seguro que o hospital. Você não vê criança morrer em casa, nem mãe.
Então, o que é que você tem? Uma boa doula, uma boa parteira e estudar CIV, descobrir o que é melhor. E meus alunos de CIV têm parto em casa. Tanto o homem quanto a mulher aprendem o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor. Não bota pé no chão. Então, o que é que acontece com essas crianças? Elas são infinitamente mais inteligentes, infinitamente mais afetivas, amorosas, carinhosas com os irmãos. É outra coisa. Eu me lembro de uma mulher, que ela era até doula, mas acontece lá em Pernambuco, só que a equipe dela teve um problema na estrada de carro e não chegaram. Então, teve que ir sozinha. O que aconteceu? Todo mundo se impressionava com isso. O que acontecia? Ela queria ir tomar banho, penso em mim. Ela queria ir cozinhar, penso em mim. Ela queria o que fosse. Havia uma junção. Eu venho ensinando para as mães grávidas a conversar telepaticamente com o bebê. Porque quando ela vai precisar ir para o supermercado, ela conversa telepaticamente com o bebê, conta uma coisa engraçada, conta a mesma coisa quando chega, a criança ri. Então, isso já foi descoberto na Rússia sobre telepatia, meu Deus, um monte. E outras capacidades. Então, as crianças estão desenvolvendo desde 2010 capacidades cerebrais que não tinham. Então, aproveita isso. Aí que está. E um exemplo grosseiro. Em 1998, o Gajajan Gelkar criou um centro em que ele acompanhou 35 mil crianças durante... foram 40 anos quase. O que ele viu? Ele fazia, com o uso de galvanômetro, a compatibilidade dos pais para não ter briga, e aí todo o cuidado da gravidez, as crianças nasciam, esse trabalho está na minha tese, as crianças nasciam, isso eu vi, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi. Lugar, uma miséria, tomar banho de caneca. E terra, terra, terra. Eu nunca vi um lugar com pessoas tão felizes. Muitas já estavam com mais de 50 anos. Pela época que eu fui, 2019, todas as crianças sorrindo. Qual é a criminalidade desse lugar? Zero. Todos parto natural. Todos concebidos conscientemente, deliberadamente, gestados com toda atenção e tendo parto lindo e tendo a amamentação. Que cidade que é essa, Com a doutora? mãe ali. Que cidade que é, doutora? Perto de Mumbai. Perto de Um Mumbai. lugar que eu recomendo a ver. Mas aonde que fica? Jajan Kelkar. Mas aonde que é isso? Em que região? Lá Na onde? na Índia. Na Índia. Então, foi um lugar que me deixou mais feliz, verdade. E eu pensava, gente, o mundo inteiro não precisa usar a maneira como ele usou, que foi usando galvanômetro, mas a mesma ideia. Torne-se consciente. O Jung dizia, uma criança nunca adoece. A criança, ela reflete o que está no inconsciente dos pais, para os pais perceberem e irem até aquela data, que é a mesma data que ela adoece,
descobriu o que houve, dissolve e acabou no mesmo dia. Mesma coisa com as situações de nascimento com estrabismo. Eu simplesmente, a pessoa me liga, eu mando para já nascer dentro. Em 2 dias, 3 dias, já está chegando normal. Foi um trauma que aconteceu durante, que deu uma alteração epigenética durante a gravidez. Então, e acabou. E se não começa, tem que operar, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, nada. Simplesmente se desfaz. Então, esse trabalho do Calcar, né, foram 6.000 crianças acompanhadas por 35 anos. Só que na época que eu fui lá, isso foi em 98, ele publicou. A época que eu fui lá foi 2019. Então, muito mais gente, muito mais anos. Isso está na sua tese também, né, doutora? Está na minha tese. Tá. E é qualquer coisa. Então, olhando em 1998, 1978, várias grandes organizações internacionais, diante de todos os documentos de todos os países, Austrália, Escandinávia, todos os países, Alemanha, Hungria, Irã, Estados Unidos, Canadá, eles chegaram à conclusão que precisava de cuidados durante o tempo que uma mulher está grávida. Nenhum estresse, nada. E 0 de doença na vida adulta. Aí descobriram que, em qualquer país, uma concepção indesejada gera de 16% a 19% criminal, pessoas criminosas. Então, aprender que eu quero ter filho desse homem que eu amo. E todo outro cuidado durante a gestação. Na Suécia, já durante o período de gestação fundamental, já tem licença maternidade, todo. Lá na Croácia também. E agora está sendo ampliado. Para mim, o ideal é todo o período de gestação, mais 3 anos. Por quê? Até 3 anos, a criança não diz eu. Ela se chama do nome que todo mundo fala. Ela não tem memória, ela não tem percepção correta. Então, todas as dores, nós temos 50.000 neurônios aqui no coração, todas as dores que acontecem nos traumas vão formar neuropeptídeos, são moléculas da emoção, e vão ficar no abdômen. E essas vão determinar padrões de raiva, padrões de medo, vários padrões. E isso também se reverte com o renascimento. Mas não tem tanto renascedor no Brasil ainda para resolver tudo isso. A coisa é evitar. Então, se no Brasil, em 15 anos, como aconteceu na Suécia, eles estavam com um índice de suicídio absurdo. Suicídio tem a ver com abuso sexual na pequena infância. Então, e tomando droga, e aquela loucura. Em 15 anos, fazendo licença correta, zero. E daí as Então, mães estão em casa, né? é aí que está tanta evidência científica, tanta, de tudo, que eu te pergunto, por que não se faz? Qual o Uma motivo? cidade, doutor, uma cidade, então, em que as políticas públicas estão voltadas para a mãe, é uma cidade que prospera mais, é uma cidade mais sábia. É isso. Claro, É isso. e calma. E as pessoas se dão amorosamente. As pessoas, como as criancinhas pequenininhas, nascidas assim, elas são
fofas, elas têm tanto carinho uma com a outra, tudo pequenininho, 2 anos, e vão levando a vida. Existe empatia. E teve um autor, inclusive, que fez um documentário chamado The Altruism Revolution, que provou que essa era a natureza original do ser humano, que foi deturpada pelas intervenções violentas. Se você parar para pensar, o Anand, em 1997, descobriu que uma criança pequenininha, até mais ou menos 3, 4 anos, ela sente 300 vezes mais dor do que nós. Então, quer me explicar? Você nasce e entra exatamente num campo de concentração da Gestalt, sofrendo dor após dor, cada vez pior. Você vai ficar bem? Então, se você está na sua casa, com seu marido, e o ambiente não gelado, mas quentinho, como a barriga da mãe, para não ser um choque brutal, a criança nasce com o vernix caseoso. Por quê? Você acha que a natureza fez errado? Não. Botou o vernix caseoso para proteger a pele da gravidade. Quer dizer, quando alguém vai mergulhar, fica fazendo um tempo para estar ok. Uma criança que ficou 9 meses debaixo da água. A natureza não ia providenciar alguma coisa para quando ela saísse. Uhum. Ainda sai numa cesárea, no ar-condicionado. Gente, e ainda inventam um escobar. Porque aquilo ali é o erro da natureza. Ai. Então, gente, que maltratação. Depois, essa pessoa, se ela transmutar tudo isso em raiva e virar um assassino, é coerente, não tá? Uhum. E os países que já mudaram essas práticas já não têm mais. Doutora, o que que a senhora pode orientar caso nasça no hospital? Porque ainda não vamos conseguir nascer todo mundo em casa, né? Nasceu de parto normal no hospital, qual que deve ser a conduta, então? Sem ocitocina, sem hormônio, sem anestesia, A posição, sabe a posição supina? deitada. Eu parei deitada, é horrível. Gente, sabe de onde é que surgiu isso? Eu sei, a senhora falou do rei lá, Luís XV, que tinha Ele, um tarado. só. Ele tinha a perversão que ele gostava de assistir mulheres parindo, ele tinha 22 concubinas, Que e horror. as parteiras se recusaram a fazer parte como nessa posição. Por quê? Presta atenção. Quando você está nessa posição e as pernas assim, o que vai acontecer com o seu diafragma? Ninguém fala do diafragma. O diafragma é vital no parto. Mas você precisa estar na posição que sempre a mulher esteve no mundo inteiro, que é de cocorada. Cócoras, igual as índias. Igualzinho. Igual todo mundo. Os índios não eram malucos. Nós é que somos. Porque o índio, se olha uma coisa dessa, tipo, é tudo doido. Por quê? O diafragma é anulado. Então, o que acontece? Muitas vezes se faz a manobra de Christeler, vulgo sovaco extrato. Por quê? O médico bota o braço aqui, a mão no ferro,
e aperta. Que aperta, eventualmente quebra. E se pede para a mulher fazer força. Gente, parto não é para fazer força. Leiam, como Bíblia, o livro Quando o Corpo Consente, da Thérèse Bertherat. Desde o começo, você vai aprendendo a soltar a boca, soltar a língua, a vagina. Todo mundo, quando deu o primeiro beijo, sentiu isso. Então, é aprender a relaxar. Você, quando está de costa, sabe qual é o tempo médio que as pessoas que faziam parto com a Thérèse tinham para parir, mesmo a primípara? 4 horas. E muitas delas tinham orgasmo. Por quê? Não é o que se ensina. Força. Eu não estava fazendo musculação, é o contrário. Não é para ir para o Pilates, não. Você tem que fazer aprendizado de ter consciência de cada movimento, de cada músculo, e aprender a relaxar. Aí você vai simplesmente, tranquilamente. Já aconteceu, não foi uma nem duas, disseram assim, ué, mas tem acontecendo uma coisa aí, o marido. O neném está saindo. A percepção do corpo era tão perfeita que ela não sentia nenhum tipo de desconforto. Apenas sentia que algo estava se movendo. Agora, ensina. O livro da Thérèse Bertherat, Quando o Corpo Consente, tinha que ser livro de universidade, de faculdade, segundo grau. Porque é o único que tem todas essas informações. Como ter um parto natural tranquilamente. Ouvindo boa música, um ambiente um pouquinho quente e até uma vela, alguma coisa assim, o casal ter a música deles e tudo mais para o escurecido. Então, por quê? Não ter um choque. Se você ficar muito tempo no escuro, se você ligarem a luz do seu rosto, você vai ter um choque. A criança não tem. Ela está ali, na boa, tá abrindo o olhinho devagarinho. Tudo bem. Aí já está grudada a mãe, aí não desgruda. Não desgruda. Está lá com os vernix gaseoso que vai caindo com o passar dos dias. Não precisa ser arrancado. Porque E aquela massinha branca do bebê, né? Não precisa a tirar. natureza sabe que, enquanto a criança precisa, porque está sendo suportável a gravidade para ela, ela vai perdendo, 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 naturalmente. Então, depois que ela vive isso, a chegada ao mundo dela foi muito bem recebida. Quando você chega no mundo onde as pessoas estiverem sempre mal, que atitude você passa a ter na vida? Você passa a ter uma atitude hostil. Então, eu quero mudar essa sociedade. A outra coisa é, até 3 anos, a criança, a bússola dela são os olhos da mãe. Então, ela ainda não tem eu. Ela não sabe dizer eu. Quando ela sabe dizer eu, chegou aos 3 anos. Ok. Então, a licença maternidade tem que ser 3 anos. Duplo. Por quê? Porque ela está fazendo uma coisa muito boa para ela mesma, que ela vai mudar muita coisa, para esse bebê, mas para a sociedade.
essa sociedade vai fechar o hospital, essa sociedade vai fechar a penitenciária, essa sociedade, ou seja, o Estado está fazendo um investimento, e isso tem que ser. Tem que ser. Senão a gente vai repetir os mesmos erros de sociedade. E o estranho é que esses documentos múltiplos que foram assinados pelo Brasil também em 78, lá em Alma Ata, o que aconteceu? Todo mundo já sabe do que eu estou falando aqui. São artigos e mais artigos e mais artigos falando a mesma coisa, em países diferentes. Austrália, Inglaterra. Então, não é novidade. 78. Não foi feita muita mudança, senão no Japão, no Irã, na Suécia, na Holanda. A Holanda, depois de um programa de ensinar para as mulheres, mandar cartas para todas, e ensinar para as mulheres um monte de coisas importantes sobre a concepção desejada, sobre a gestação bem, o parto bem. O que aconteceu? Em menos de 15 anos, eles fecharam a 19ª penitenciária por falta de preço. Qual é o Porque custo? nasce bem e a mãe fica até os 3 anos. Lá ainda não é que a mãe fica até os 3 anos, mas eles facilitam. Doutora, e como que está a CIV na política brasileira? A senhora já conseguiu levar isso para o Ministério da Saúde, para o Congresso? Como é que está isso? Olha, eu já levei minha tese, foi levada até pelo grupo Soro Otimista para o MEC. Fizeram nada. E eu tive uma aluna que morava na Suíça e o pai dela, ela falava com ele há 3 anos. E ela disse, ele vai fazer alguma coisa, deputado. Fez nada. Nada. Eu agora estou terminando, sem ser a semana, a outra, de uma turma já de 49 pessoas, justamente para que é chamado CIV no Mundo. São pessoas, inclusive, de outros países, que estão tentando levar isso e estão tentando conseguir um diploma de pós-graduação, e eles vão para escolas, eles vão para lugares onde doulas são formadas, parteiras são formadas, expandir a informação. Vai ter uma hora, tem uma pessoa que falou que consegue colocar os certificados de pós-graduação para todo mundo que está fazendo essa formação, e esse certificado, uma vez com esse certificado, vai se poder chegar a um monte de lugares. Prefeitos, que são pessoas de estados diferentes e países diferentes. Então, prefeito, e ir para tudo quanto é lugar. Aí começa. Como isso do CAC. Ninguém fala do CAC. Aí pensa, por quê? Ninguém fala que a Holanda fechou a 19ª penitenciária por falta de preço, nem a Suécia também está fechando, nem a Finlândia também está fechando, nem aquele PISA, que é uma graduação de escolaridade, PISA. Há 3 anos, a Finlândia está em primeiro lugar. A Finlândia é de inteligência. Lá na Escandinávia. Então, Então, na ocasião, você sabe que lugar o Brasil está? Não tenho ideia. Penúltimo. Eita. Com um monte de países africanos acima.
Porque na África elas têm mais aldeias, né? Fazem parto normal, né? Só fazem. Na África, muitas aldeias, isso é interessante, elas vão e saem de perto das amigas para parir sozinhas, do lado do rio. Então, quando ela acabou de parir, ela entra perto do rio para diminuir o sangramento. Aí que ela chega com o bebê para as amigas. Então, aí, em alguns países africanos, começou a história de parto no hospital. Aí começou a maior confusão, violência, enfim, tudo aquilo que se sabe. A outra coisa que entrou aqui no Brasil, como na Europa, como nos Estados Unidos, a coisa do parto humanizado é parto na água. Não. Risco de vida para a mãe e para a criança. Não tem porquê. E pior, a criança, quando nasce, ela nasce sem poder olhar a mãe. E a mãozinha dela fica assim. Porque ela quer olhar. Medado. Hã? A gente não é peixe, né, doutor? A gente não é peixe, né? Não é igual. Aí, o Frédéric Leboyer, ele chamou a atenção lá em congresso, Michel Audin e outros franceses estavam a favor do parto na água. Ele disse, nunca, nós não somos golfinhos, não somos baleia, esse pedaço aí nós já passamos. Tem que ter fogo, o elemento que tem que ter no parto, no lugar de parto, é fogo. Nós precisamos elevar agora esse elemento. A outra coisa é, ele tem um livro que é fantástico, Nascer Sorrindo, em que ele diz textualmente, é obrigação nossa fazer todo bebê nascer sorrindo. Que lindo isso. Que lindo. E a gente vai ter uma sociedade mais inteligente, mais evoluída, mais próspera financeiramente, com mais sucesso. Dentro da constelação, a gente fala que o parto é o nosso primeiro sucesso, né? Então, imagina, se tem um bom parto, é o primeiro sucesso. Seria maravilhoso. Eu sou teimosa, eu continuo até chegar lá. Uma hora, o Ministério da Educação vai dizer, ok, está perto, está O perto. que que a senhora está tentando no Ministério da Educação? Me explica, doutora, só para a gente concluir. Porque a ciência do início da vida, a situação no Brasil hoje, o segundo grau de escola pública está sem matéria. Ah, a senhora quer colocar no segundo grau. E no terceiro. Aí vai em consequência. Porque os próprios alunos não queriam. Essa é a experiência que eu tenho quando dou aula para adolescentes. Eles não querem mais parar. Então, aí a coisa vai que, quando eles chegam à vida adulta, eles têm uma maior atenção com o outro, não tem mais essa coisa de briga e coisas horríveis, e todo mundo só sai para sair para beber cerveja, não tem mais isso. Tem uma coisa de querer conhecer o outro, ter amor pelo outro. E eu já fiz algumas experiências em favela. Nas favelas, as pessoas não têm chefe da droga e tem uma velhinha que todo mundo respeita. Eu pegava essas velhinhas e ensinava para elas CIV. E elas ensinavam para as meninas. Aí depois eu passava um questionário para a diretora da escola e perguntava, de tal data a tal data, que mudanças você percebeu na escola? Ah, passou a ter muito menos brilho. Ó, só da informação.
Que lindo isso. E nos passaram a tratar as meninas com muito mais respeito. Olha só, é uma mudança não só do parto, mas mudança da sociedade, né, doutora? Sim. Muito. E isso em várias favelas. Favela de tiroteio, do diabo a quatro, eles iam e faziam coisas inimagináveis para ajudar uns aos outros. E a diretora da escola não sabia do meu arranjo com a velhinha. Para a gente ter certeza que realmente alguém viu, alguém notou a diferença. Muito Não estava lindo. policiado por nada. Olha, doutora, queria agradecer imensamente. Nossa, uma honra. Espero que essa reportagem, né, chegue em lugares que a gente espera que ela chegue mesmo, né, as pessoas certas. Essa entrevista também, porque vai para o YouTube, e fico feliz em poder contribuir. Fico honrada em poder ter conhecido a senhora, viu? Deu uma amplitude em tudo, assim, de consciência. Passo isso para as minhas alunas. Tenha certeza, viu? Minhas alunas todas aprendem sobre a CIV. Que ótimo, Fico honrada mesmo. que Olha, ótimo. E você está ajudando a mudar a vida delas. e eu peço a sua bênção, né? Porque eu acredito na bênção. E eu aviso a senhora, então, quando for sair a reportagem, mando. Espero estar à altura, falando corretamente, né? De forma assertiva, né? Espero contribuir de Ótimo, verdade mesmo. Tem mais ótimo. alguma coisa que a senhora quer falar, que a senhora acha importante? Sempre aprenda uma coisa. O medo serve a outrem, que não é só a alma. Uhum. O trem, que não é a alma. Verdade. Lindo, doutora. Vamos tirar uma foto, eu e a senhora? Então, vamos lá. Obrigada. Pronto, tirei. Vou mandar para ela também. Gratidão Ok. imensa, doutora. Deus abençoe, viu? E Muito obrigada. eu que Muito obrigada. agradeço mesmo. Um beijo, 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 para não tomar muito tempo da senhora. Tchau, tchau. Estou à disposição sempre, tá? Estou à disposição. Pode me chamar sempre. Tá Tchau, bem. Pode deixar. Tchau. tchau.